Boa noite, igreja. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Eu quero te desejar que tenha ótimos momentos aqui no nosso culto, no ouvir da palavra, no ouvir e cantar as músicas, no orar. Que Deus esteja no teu lar e que esse momento possa ser uma bênção para nós. Eu quero te convidar a abaixar sua cabeça e orar comigo sobre esses momentos que nós vamos passar juntos, esses próximos minutos, essa 1 hora que vamos estar junto aqui. Pai Santo, eu quero colocar diante do Senhor o nosso culto, eu quero colocar diante do Senhor o nosso coração, eu quero mostrar ao Senhor, ó Pai, através da minha vida que estou aqui para te adorar, através da minha boca que quero cantar louvores ao teu nome, através, Senhor Deus, das minhas orações, pedir ao Senhor aqui sobre todos os meus medos, os meus anseios e os meus desejos. Quero ouvir o Senhor falar comigo, Pai, e que nesse momento essa possa ser a oração de todos os membros da igreja que estão juntos em comunhão, adorando o teu nome. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, essa semana que se inicia e optamos, Senhor Deus, por começar essa semana ouvindo o Senhor falar conosco. Tira de nós nesse momento tudo aquilo que nos atrapalha, aquieta o nosso coração, nos dê tranquilidade, nos dê paz. Senhor Deus, que o ambiente que nós estamos agora, ó Pai, não nos atrapalhe e que a gente consiga ouvir o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus, que as músicas que nós cantamos cheguem até o Senhor, que as palavras que nós proferimos, ó Pai, sejam verdadeiras, que o desejo do arrependimento e o perdão sejam reais nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero começar esse culto lendo um texto para vocês que estou meditando a semana inteira nele e compartilhei no sábado com o conselho, que está em Filipenses capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eu queria enfatizar com vocês o versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. O sentido da igreja, o sentido do culto, o sentido da intimidade com Deus, para nós cristãos, ela é real e ela ganha um valor muito maior quando você consegue buscar um Deus que ele está muito além das coisas terrenas, um Deus que está muito além dos desejos do ser humano, dos prazeres do ser humano, um Deus que está preocupado no mais íntimo do teu ser, que você se entregue a Ele e que isso chegue até Ele e que você tenha plena consciência de que a nossa vida ela é passageira aqui e que vai ter um momento onde nós não vamos mais estar aqui, mas vamos estar sim juntos com Deus. Quando você lê esse texto e isso ganha significado para a tua vida, meu irmão e minha irmã, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais tranquilas. E é nesse intuito, abrindo o texto de Filipenses 3, que eu quero que você reflita comigo na importância que é você se chegar diante do Senhor através desse culto e render graças a Ele. Porque a nossa pátria real, a nossa pátria verdadeira está nos céus. E que não sejamos como muitos foram e como muitos são até hoje, inimigos da cruz de Cristo. Eu quero te convidar mais uma vez que você abaixe sua cabeça
E nesse momento eu quero agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. E eu quero fazer especificamente agora sobre as nossas ofertas missionárias. E já quero desafiar você também, mantenedor, que continue sendo fiel para aqueles missionários que nós apoiamos. Que você utilize ali a conta da igreja e da Rosângela também, que é a tesoureira de missões. Deposite lá o seu valor que nós vamos estar mandando para os nossos missionários em alguns lugares do mundo. E nesse momento eu quero agradecer ao Senhor por todos os dízimos e as ofertas que foram depositados durante essa semana. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante do Senhor agora todas as ofertas que foram feitas ao Senhor. Eu lembro aqui dos dízimos, eu lembro aqui das ofertas, eu lembro das ofertas missionárias, eu lembro aqui, ó Pai, dos mantimentos doados, e muitos são eles, ó Pai. Eu quero agradecer também as pessoas que têm ofertado alimentos, pessoas que têm feito, Senhor Deus, comida em casa para doar para aqueles que não têm. Todas essas ofertas, ó Pai, nós como filhos do Senhor, trazemos ao Teu altar e declaramos, Pai, que nós fazemos isso de coração, com o coração agradecido, porque o Senhor tem nos mantido vivos, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem nos guiado, nos protegido, e nós não fazemos mais nada, ó Pai, do que repetir as ações de Jesus Cristo enquanto esteve aqui na terra. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que a gente tem de doar, de ofertar, de entregar no Teu altar aquilo que na verdade é Teu, Pai. E te peço, Deus, que o Senhor continue a nos dar esse coração generoso, um coração abençoador, como a nossa igreja tem sido. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, antes de continuarmos com o nosso culto e com os cânticos, eu queria trazer uma palavra aqui para a igreja de algumas ações que eu, junto com o conselho, com o pastor Eduardo, com o licenciado Roberto, com o seminarista Aba, estamos desenvolvendo para a igreja. A primeira delas que eu gostaria de deixar é que a partir de julho, em nome de Jesus, nós vamos começar a fazer os nossos cultos ao vivo, tá? A gente está se preparando, a gente está modificando algumas coisas aqui no templo da igreja para que a gente consiga fazer o culto ao vivo. Lembro, ao vivo em tempo real, mas não ao vivo presencial ainda, tá certo? Então eu queria dizer para você que o nosso dia 7 de julho, se não me engano, 7 de junho, mês 6, nós vamos estar fazendo o nosso primeiro culto ao vivo. E eu gostaria já de deixar aqui a propaganda para os irmãos para que nós todos participemos juntos, tá bom? A segunda mudança que nós estamos fazendo nesse momento de isolamento social é que você já viu hoje de manhã, né, que o nosso irmão presbítero e licenciado Roberto já fez a primeira aula de escola bíblica dominical e está tendo também os professores do departamento infantil estão fazendo essa escola bíblica dominical, que é um material que estamos disponibilizando assim como nós tínhamos antes, só que agora via internet. Então você tem essa possibilidade também agora de continuar os seus estudos bíblicos, tá bom? E a gente vai ter algumas aulas diferentes aí no mês de junho para vocês. O horário vai ser o mesmo, nós vamos entrar ao vivo às 9h30 da manhã e não mais do que às 10h30 da manhã vai estar encerrado. Então eu quero te convidar. Um outro aspecto que nós vamos estar fazendo é que nós estamos criando um material e nós vamos estar estimulando a igreja a que faça culto nas suas casas, tá? E o culto na sua casa é com a sua família. Então você vai receber via lista de distribuição um materialzinho bem didático, bem simples, para que durante a semana, se você quiser, se você tiver essa oportunidade, você pegue a sua família, pegue a sua esposa, seu marido, seus filhos, seja lá quem estiver com você na sua casa, e você tem um tempo ali de meia hora, 40 minutos, 20 minutos que seja, de comunhão, de leitura da palavra. E nós queremos estimular a igreja cada dia mais e mais fazer o culto da família em casa. A gente tem várias outras situações que vão começar a entrar a partir de julho, independente de isolamento social ou não, nós estamos nos adequando e nos movimentando para que a igreja não pare e que a igreja continue os seus trabalhos, tá bom? Então eu quero deixar aqui esses convites para os irmãos. Não se preocupem se você começar a receber alguns materiais além do que você já recebe hoje. O objetivo é nós continuarmos como igreja em comunhão,
desenvolvendo a nossa espiritualidade, nos aproximando cada vez mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar agora então para que a gente cante mais uma música ou duas, eu não lembro agora, mas que a gente louve o nome do Senhor e depois a gente vai meditando na palavra. Amém? Nosso Deus, Ele é Senhor de toda a criação. E assim como a gente acabou de cantar, toda a criação reconhece esse senhorio de Deus. E toda a criação se prostra, cada um à sua maneira,
a essa majestade, a esse poder incomparável. E nós, como imagem e semelhança de nosso Deus, nós devemos dar sem hesitação, sem medo algum, toda a nossa dedicação a Ele, porque Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória, digno de tudo o que nós somos, tudo o que nós lutamos para sermos mais parecidos com Ele. E nós podemos ter a certeza que Ele estará ao nosso lado quando nós cairmos, quando nós nos sentirmos fracos. Ele estará lá para nos levantar e nos mostrar a direção sempre da sua boa e perfeita vontade. Obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua presença em nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, Senhor, que sempre está conosco. Sempre quando nós caímos, sempre quando nós desistimos, Senhor, de estarmos firmes na fé. O Senhor está sempre com seus ouvidos atentos ao nosso clamor, Pai, ao nosso pedido de perdão. E o Senhor vem nos socorrer. Esteja conosco, Pai, nos dando a perseverança nesses dias, nos dias de alegria, nos dias de tristeza. Esteja conosco, Pai. Transforme o nosso coração à luz da Tua palavra, Pai, para que assim nós sempre possamos ter nos nossos lábios palavras de alegria, palavras de louvor,
que é o que o Senhor merece, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor então. Quero convidar você a, mais uma vez, se acalmar aí no seu sofá, na sua cadeira, não sei onde você está, mas eu quero te convidar nesse momento aqui, você pare um pouquinho, você já cantou, você já orou, e agora a gente vai falar um pouquinho da palavra do Senhor. Palavras sensatas. Esse é o título da minha meditação hoje, tá? Falar um pouquinho sobre sensatez. Nós estamos vivendo o mês da família e eu queria desafiar você a olhar um pouquinho para esta palavra de uma forma diferente e de uma forma cristã, né? E eu acho que essa palavra ela tem tudo a ver com o cristianismo. Não vejo que ela é definidora do cristão, mas eu vejo que o cristão ele precisa vivenciar essa palavra. Eu peguei a definição da palavra sensato e ela significa, e eu vou ler para vocês, ser prudente, ser cauteloso, ser previdente, grandes virtudes que levam o indivíduo a praticar o que lhe convém com moderação. Sensato é ainda a expressão que qualifica aquela pessoa que é discreta, que é reservada em suas palavras e em seus atos. Prudente, cauteloso, grandes virtudes que levam o indivíduo a praticar o que lhe convém com moderação. Essa é a descrição de sensato, né? E eu gostaria que você meditasse um pouquinho para mim, junto comigo, sobre o que isso pode ser diferente na minha vida, o que pode ser relevante na minha família, o que pode ser diferente nos dias atuais. Eu quero convidar você a, mais uma vez, abaixar a sua cabeça e orar comigo e pedir que Deus venha falar conosco nessa noite. Pai Santo, nós vamos ler agora a Tua Palavra e eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha se mostrar a nós através da meditação na Tua Palavra. Que esse momento que a gente vai ter aqui de ouvir, de meditar e até orar, ó Pai, sirva para que nós cada vez mais consigamos ser parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 21 até 24. Provérbios, capítulo 3, versículos 21 até 24. Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Que texto gostoso, né, de ler. E ele coloca aqui algumas, e eu poderia até dizer, virtudes, coisas boas para o ser humano que consegue ter sensatez e equilíbrio. Porque ele começa o versículo 21 dizendo: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. E eu queria pensar um pouquinho com você na nossa família, na nossa igreja, e você quiser também pode pensar nos tempos atuais que nós estamos vivendo, o quanto de sensatez nós estamos tendo. Claramente para mim, eu estava falando isso em uma reunião, esse tempo de pandemia, de isolamento social, ele proporcionou uma imensidão de informação a mais para nós. A quantidade de vídeos que você tem para assistir, a quantidade de informações que chegam no teu WhatsApp, no teu Facebook, no teu Instagram,
para quem trabalha fora, a quantidade de reuniões que você tem agora a mais por estar simplesmente isolado e não poder caminhar, isso é tremendamente assustador, isso é caótico, né? Eu vejo na minha casa agora as minhas filhas tendo aula online, o quanto de informação adicional elas precisam ter e carregar para que elas consigam replicar conhecimento. Eu vejo no meu trabalho de segunda a sexta-feira a quantidade de reuniões. Antigamente era uma reunião de manhã e uma à tarde, agora são 2, 3 de manhã e 2, 3, 4 à tarde, porque aquele tempo que você se levava para deslocar até algum lugar, o tempo que você levava em trânsito, você não fazia reunião, você não ficava nas informações da internet. E parece que a vida nossa aumentou de maneira abrupta a quantidade de coisas que nós temos para fazer. Literalmente, o fato hoje de pessoas estarem em casa tem sido motivo de estresse, de cansaço, de enfado. Não bastasse o enclausuramento, entre aspas, a prisão de estar ali dentro, você ainda é acometido de inúmeros grupos de WhatsApp e informações. Quando eu penso nisso, quando eu penso na minha família, quando eu penso na realidade que nós estamos vivendo, eu começo a perceber que as pessoas estão mais estressadas, as pessoas estão mais cansadas, as pessoas estão mais nervosas, estão mais raivosas. As atitudes, as falas, as palavras, os sentimentos expostos, eles estão muito mais por impulsividade de emoções do que por uma racionalidade tranquila. Eu leio esse texto e ele faz total sentido nos momentos atuais que nós estamos vivendo. Sensatez e equilíbrio. E não bastasse isso, a gente ainda vivencia o medo, a gente vivencia a insegurança, a gente vivencia as pessoas perto de nós que estão passando por dificuldades, por enfermidades. Eu vivo ali nesse vai e volta de São Paulo e a gente tem as informações de lá, pessoas próximas a mim perdendo seus parentes e de repente parece que o nosso governo não tem a capacidade de conseguir controlar essa doença e tudo vem e o nível de insegurança, de insensatez está à flor da pele nos nossos dias. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Tudo isso que eu falei agora, ele se reflete dentro das nossas casas, ele reflete dentro dos seus comportamentos, a forma como você conversa com o seu marido, com a sua esposa, a forma como você lida com os seus filhos. E eu percebi que nós precisamos orar a Deus para que nós tenhamos mais sensatez. O texto é muito bonito porque ele dá algumas consequências de você ser sensato e equilibrado, né? E essas consequências da sensatez e do equilíbrio, ela é aquilo que a gente busca na nossa vida. Talvez é por isso que você chegou à igreja, talvez é por isso que você se converteu, aceitou Jesus Cristo, né? Não só pela salvação eterna, mas por essa tentativa de mudança de vida. E eu quero agora falar com vocês aqui de alguns pontos, algumas palavras que são consequências da pessoa sensata e equilibrada. E elas estão dentro desse texto. Eu estava falando agora com o Roberto aqui, que me acompanha nessa jornada de gravações de sermão, e estava preocupado aqui porque eu tenho vários textos para ler. Fica tranquilo, tá, irmão? A gente vai ler só mais 1 hora. Brincadeira. Mas eu quero aqui falar sobre algumas palavras que está dentro desse texto e nós vamos usar outros textos da Bíblia para complementar aonde eu quero chegar com você, tá? A primeira consequência que eu vejo muito clara, que está escrita aqui no texto, que está no versículo 22, é que o fato de você nunca perder de vista a sensatez e o equilíbrio, ela traz vida.
ela traz vida. E eu queria meditar um pouquinho com você sobre essa palavra. E quero te convencer do que eu penso aqui por ser vida. Tá? Eu quero exemplificar basicamente aqui o que seria vida, e vou usar aqui, vou ler aqui mais uma etimologia da palavra. Tá? O sentido da vida reside em encontrar um propósito, em assumir uma responsabilidade para conosco e para com o próprio ser humano. Reside em encontrar um propósito. A sensatez e o equilíbrio te permite não ser levado por qualquer pensamento, por qualquer ideologia. Ela te permite ser coerente, ela permite a você se entender e, ao entender, não agir por impulso. E quando você lê um texto desse, eu ganho vida ao ser sensato e equilibrado, não é necessariamente a vida do respirar, porque vida nós temos mesmo sendo insensatos, mesmo sendo desequilibrados, nós temos vida. Não é desse respirar, não é o ar que entra no teu pulmão, não é o bater do teu coração que leva o sangue a todas as suas células que eu estou falando. O professor aqui de Provérbios, quando ele se explica dizendo que a sensatez e o equilíbrio traz vida a você, ele está relacionando a vida a uma questão de propósito. E aqui eu quero entrar naquilo que muitas vezes nos chama a atenção para pessoas que chegam aos 40 anos como eu cheguei. Qual é o propósito da tua vida? Né? Qual é o seu papel aqui na Terra? Você veio aqui literalmente para ganhar um sustento, para procriar e para que a vida continue através dos seus filhos? Ele é um propósito que tem sentido. Ele é suficiente para você? Qual é o seu papel dentro da sua família? Qual é o seu papel de pai? Qual é o seu papel de mãe? Né? Qual é o seu papel de filho, de avô, de avó, de genro, de sogro, de sogra? O que nós realmente temos como propósito para a nossa vida, que realmente traz sentido, que te realiza, que correr atrás desse propósito te faz feliz? O que o professor está falando aqui em Provérbios é que o fato de você agir, pensar e falar com insensatez, com desequilíbrio, te impede de enxergar o propósito de vida. E eu vou ser bem claro para você aqui, para quem trabalha fora sabe muito bem disso, para quem está dentro de casa também sabe muito bem disso. Eu quero fazer uma pergunta aqui que você reflita. Quais são as ações que você toma na sua vida que são decisões propriamente suas e que não são imposições do seu trabalho, não é uma deliberação da sua empresa para você realizar, não é uma solicitação do seu marido, da sua esposa, não é um pedido do seu filho, não é uma solicitação da escola, não é um amigo que te pediu. O que você faz no seu dia que você fala, isso aqui eu estou fazendo para mim, por uma estratégia minha, por um propósito de vida meu? O que acontece é que a nossa vida, e agora eu iniciei o sermão falando sobre isso, ela está carregada de solicitações. E as pessoas sempre esperam algo de nós. Elas esperam de você, esperam de mim. Espero que você se supere, espero que você seja diferente, espero que você mude suas atitudes, espero que você não fale mais do que você falou. As pessoas têm expectativas, as empresas têm expectativas, você precisa trazer esses resultados que eles esperam. E o que acontece é que as expectativas
das coisas, das pessoas, normalmente são aquilo que norteiam a sua vida. E o fato de você saber que isso não te satisfaz, faz com que você comece a ter desequilíbrio. E em determinados momentos, os desequilíbrios, as emoções, as questões nossas nos fazem ser insensatos. Então é isso que ele quer dizer. Ser sensato e equilibrado traz vida, aonde você, na sua capacidade de conversar com você e com Deus, consegue ser sensato para consigo mesmo, consegue tirar as expectativas dos outros de perto de você e consegue finalmente dizer: eu encontrei um propósito na minha vida. Segunda palavra, na verdade são duas, e que eu acho ela extremamente gostosa de falar, é o ponto 2 que eu queria conversar um pouquinho com vocês, não vou me demorar, está no próprio versículo que ele está lendo, porque além de trazer vida, ele diz que a sensatez e o equilíbrio serão como um enfeite para o seu pescoço. Uau, o que é isso, né? A gente lembra já das mulheres comprando semijoias e joias e colocando no pescoço? Claro, tem a ver. Porque o que é colocar um enfeite no pescoço? Por que as mulheres, ou homens, né? Não é só as mulheres, por que colocamos enfeites no pescoço? Porque queremos ser feios. Não. Porque queremos aparentar, ter uma boa aparência, né? Porque a gente quer que os outros olhem para nós e enxerguem em nós uma referência de uma pessoa que usa um belo enfeite, que esse enfeite tem uma harmonia com o seu corpo e que isso te deixa belo. Na verdade, do que ele está falando aqui é que a sensatez e o equilíbrio te faz uma pessoa que os outros olham e admiram, olham e querem ser como. Eu admiro, olha só que pessoa, eu gostaria de ser como você. É disso que ele está falando. A minha visão do texto é essa, que o fato de você ter vida, e essa vida com propósito, ela faz com que você seja bem visto pelos outros, e os outros se espelhem em você. E qual é a pessoa que não quer ser admirada? Eu vou ler um texto para vocês aqui, e eu gostaria que você fizesse essa meditação como se estivesse falando de você. Não é, infelizmente, não é para mim, mas está falando. E eu gostaria que você ouvisse as palavras que eu vou ler agora e que, ao ouvir, você diga o seu nome. Não, essa foi escrito para mim, tá bom? E depois eu quero concluir esse ponto 2 aqui. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. No caso, você, tá, irmão? Fazendo menção de você em nossas orações, sem cessar. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que você tem. Da dedicação de amor de você e da firmeza e esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Até aqui tá bom.
Esse aqui é a abertura da carta de Paulo a Tessalonicenses, a primeira carta dele. Cheia de elogios, cheia de admiração, cheia de demonstrações de qualidade. É claro, se você for ter um olhar mundano, né, você gostaria mais de ser um atleta vencedor, ou um campeão, ou um grande vencedor no teu trabalho e tudo mais. Mas falando das coisas espirituais, falando de família, falando de igreja, quem não gostaria de receber esses elogios vindos do próprio apóstolo Paulo? Mas é isso que eu estou dizendo para você, meu irmão, é isso que é o enfeite do pescoço, que o professor aqui de Provérbios fala. A sensatez e o equilíbrio, ele traz vida, e essa vida que ele traz é como um enfeite no pescoço, que as pessoas olham e querem ser como. Eu gostaria que você pensasse na qualidade que é você ser uma pessoa sensata. O enfeite é belo, é aquilo que se admira, é aquilo que se deseja ser, é aquilo que se deseja parecer. É essa que é a realidade que nós buscamos viver em Jesus Cristo. Um outro ponto que fala aqui no texto, versículo 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. A sensatez, é claro, como eu disse lá na etimologia, no sentido da palavra, ela é a prudência. Ela é a capacidade de cuidar, de não se exacerbar, de não agir por impulso, de ser equilibrado. E isso evita com que você tropece. Mas eu quero entrar aqui numa situação da palavra segurança, porque você pode dizer assim, mas Mateus, segurança... Que segurança que nós temos hoje, a grande preocupação das pessoas é um vírus que chegou e que, dependendo da tua capacidade imunológica, ou dependendo da sua idade, a probabilidade de você ter um agravamento da doença é muito grande. Que segurança é essa que você fala? Né? Segurança financeira, do que nós estamos falando? Parece que tudo se derrete do dia para a noite. Não é isso que ele necessariamente está falando. O autor está falando aqui que a segurança que a sensatez e o equilíbrio promete, na verdade, é a sua capacidade de entender que no meio das dificuldades, a sensatez pode te dar a segurança necessária para passar pelos problemas. E essa é a grande característica do líder. O líder é aquele que no momento de crise consegue saber que aquele é um momento difícil, mas que vai passar e que tudo vai se acomodar. E nesse momento eu lembro de Davi, um jovenzinho que desde cedo aprendeu a lidar com inúmeras dificuldades, que enfrentou feras num tempo que não tinha arma, né? Só tinha lança, era na espada que se brigava com os leões, enfrentou gigantes, enfrentou reis, enfrentou várias e várias situações difíceis de vida, foi perseguido por exércitos. Quando Saul sabia que ia perder o seu trono, perseguiu e tentou matar Davi. Foi um homem que não errou, mas era um homem que tinha plena segurança daquilo que podia ou não acontecer com ele. E quando a gente tem esse espírito de segurança, de saber que por mais dificultosas que estejam, por mais dificuldade que tenhamos na vida, por mais situações adversas que nós temos, existe sim um Deus por nós, você é capaz de redigir essas palavras que eu vou ler agora para vocês. O Senhor
é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi não escreveu esse salmo no momento que ele estava já como rei, tranquilo, no seu trono, deitado na sua cama de rei. Davi escreveu muitos, e não só esse, muitos dos salmos dele, na adversidade, na crise, na fome, quando encontrava a morte de frente, quando as pessoas vinham persegui-los, nas situações onde ele tinha que se esconder, nas cavernas, eram os momentos de maior intimidade de Davi com Deus. E foi aonde ele escreveu os mais belos salmos e as mais belas orações e poesias. Nesse sentido, a sensatez e o equilíbrio fazem com que nós tenhamos segurança. Então, se em algum momento, meu irmão, durante toda essa crise, na sua família, onde quer que você passe os seus dias, você está com esse sentimento de insegurança, de que as coisas não vão dar certo, eu digo para você, nós temos um Deus que é muito maior do que tudo isso que estamos passando. Você está com um problema no teu emprego, você perdeu o emprego, você está sem salário, você está enfermo, você está doente, eu digo para você, nós temos um Deus que é muito maior do que isso. Você está com um problema na sua família, tem brigado com a sua esposa, tem tido desavença com os familiares perto, tem tido crise, tem polarização política dentro da sua família. Deus é muito maior do que isso. Deus é muito maior do que isso. A nossa igreja professa um Deus que criou o céu e a terra, meu irmão. E Davi tinha a consciência disso e foi capaz de escrever palavras para explicar o que ele sentia. Eu quero concluir aqui com mais duas palavras que eu vejo nesse texto que me falam muito, que estão nos últimos versículos. Versículo 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Eu acho que uma das coisas mais gostosas que existem nessa vida que Deus nos deu é quando a gente consegue ter um sono tranquilo. É quando você consegue deitar sua cabeça no travesseiro, respirar fundo e dormir. E sabe aquele sono restaurador que você acorda no outro dia, que ele tem a capacidade de mudar até o seu humor? É disso que eu estou falando. Não terá medo e o seu sono será tranquilo. Eu quero ler mais um salmo, hino de Davi, para concluir essa meditação que eu estou fazendo aqui com vocês. Salmo de número 16, acompanha lá comigo, meu irmão. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quando os santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. O Senhor é a minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha.
pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Que salmo maravilhoso! Eu já tinha lido, mas eu não tinha tido essa visão maravilhosa que o salmista Davi teve. Versículo 9. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. É disso que o professor de Provérbios está falando. Aquele Deus que faz você deitar sua cabeça no travesseiro e te faz ter um sono maravilhoso, porque Ele está com você. Vamos trazer a memória, igreja, vamos trazer a memória. Irmão, não importa o tamanho do seu sofrimento, eu gostaria que você levasse esse salmo essa semana para a sua meditação. Leva com você, leia, releia, faça dele uma oração. Eu tenho certeza que o teu sono vai ser mais tranquilo. Eu quero concluir essa meditação desse texto dizendo para os irmãos que o texto que a gente leu, ele não tem um fim em si, mas ele é muito claro. Sensatez e equilíbrio. Em momentos de crise é o que mais nós precisamos. Sensatez e equilíbrio. E dentro do seu papel de pai, dentro do seu papel de mãe, de filho, de neto, de sogro, de sogra, seja, não quero aqui linkar tudo, no meio dos seus amigos, você, escuta bem, meu irmão, você pode ser um diferencial. Você pode ser aquele que as pessoas vão enxergar um colar no seu pescoço e admirar pela sua sensatez, pelo seu equilíbrio, pela sua falta de medo e pela sua confiança e segurança naquele que é o dono da vida. Eu quero te pedir que você abaixe mais uma vez a sua cabeça e você ore comigo, que a gente peça a Deus que Ele venha trazer esse espírito de paz à nossa vida. Que Deus venha ser realmente aquele que nos traz segurança, que a nossa confiança possa estar nele. Santo Deus, eu agradeço ao Senhor pela meditação na Tua Palavra. Foram tantos textos lidos, ó Pai. E eu sei que o Senhor é esse Deus que eu li aqui em Provérbios. O Senhor é esse Deus que nos traz sentido à vida, que nos traz segurança, que nos tira o medo, nos dá tranquilidade, nos faz dormir bem. O Senhor é esse Deus. É o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, é o Deus que mandou Jesus Cristo, é o Deus de hoje, é o Deus da sua igreja, é o Deus da IPI de Jundiaí. E, Senhor Deus, venha fazer a Tua obra na vida da Tua igreja. Olhe para nós com misericórdia, Pai. Olhe para nós com amor. É o que nós te pedimos. Não deixe que a Tua igreja se desmotive, Pai, mas que ela persevere, que ela ouse, que ela saiba o Deus que ela tem. Que a gente saiba, Pai, os caminhos que vamos trilhar e saibamos, Pai, que no final o Senhor vai estar conosco, nos dando a vitória. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus Cristo. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com todas as pessoas que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.